É, essa é a autora Ingrid Sato, é autora da obra A um e-mail de distância. Eu quero agradecer a sua presença e já pedir para você contar um pouco mais sobre você e quem é a autora Ingrid Sato. Meu nome é Ingrid, mas no Notepad eu uso pseudônimo, né? Eu tô como Aurora B15. Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 agora em março. Sou casada, tenho dois gatos, sou do interior de São Paulo. Comecei a escrever, sempre gostei muito de escrever, comecei a escrever desde nova, mas comecei realmente no Notepad porque eu queria um lugar que não perdesse minhas obras, porque eu tinha trocado de celular antes e eu sempre acabava perdendo meus rascunhos. E acabou que no fim não é tão seguro quanto eu achava o Wattpad também. Isso aí já é outra história. É, eu sempre gostei muito de escrever e acho que é isso eu tenho a falar sobre mim. Certo. E desde quando você escreve? Desde muito nova, eu sempre gostei muito de escrever. Aula de português, sempre gostei muito de fazer redação e tudo mais, sempre fui muito elogiada por isso. Aí eu fui crescendo e sempre tive essa vontade de escrever um livro. Aí comecei escrevendo no Word, tentei também escrever no papel, mas nunca realmente ia pra frente. Nunca era uma coisa que eu realmente focava em fazer. Aí no Notepad foi diferente, porque você vê as pessoas lendo e reagindo, e isso dá um retorno que é uma coisa muito legal. Ver as pessoas comentando e vendo e lendo. Você pode dizer então que foi isso que te levou a escrever, ou não? Outras coisas te levaram a escrever? Acho que dá pra dizer que isso me, me motivou a continuar. Eu sempre gostei, sempre quis, sempre estava ali tentando e começando, mas nunca, eu sempre desistia no meio, sempre parava. Aí acho que isso foi um motivo de eu não parar, de eu não desistir. Certo. Você tem o apoio da família e dos amigos? Sim, minha mãe demorou um pouquinho, né, pra contar pra ela que eu tava escrevendo, porque eu tinha vergonha no começo. Mas meu marido sempre soube, sempre me apoiou. Ele até brinca que um dia a gente vai ficar rico, porque eu vou ser uma autora famosa. Aí minhas amigas também, elas sempre tentam ler, interagir no Wattpad. E é bem legal ter esse retorno de quem tá ali do meu lado também. Sobre a sua história, é, a gente está vendo a sinopse dela. O que que a gente pode esperar da sua história? É um romance clichê, daquele tipo de aquecer o coraçãozinho e sem grandes hots. Essa principalmente não é focada nisso. Quando eu escrevi essa história, acho que eu queria escrever muito uma coisa que, pra mim, uma coisa que eu gostaria de ler. É o tipo de história que eu gosto de ler. Então, acho que é isso. É uma história para aquecer corações. É uma história de um romancezinho clichê que vai te deixar na dúvida de que rumo seguir, com um toque de acontecimentos inesperados. Mas é principalmente isso. Uma coisinha para aquecer o coração. Para se apaixonar, né? Com certeza. É, agora a gente está vendo a capa dela. Você se sente orgulhosa dessa sua produção? Sim, eu gosto muito dela. Acho que é minha história preferida, apesar de eu ter um carinho por todas, acho que essa história é aquela que é meu bebezinho, sabe? É a história que eu tenho pra mim. É, eu também amo essa história. É, você mudaria alguma coisa nessa capa? Não, eu gosto muito dessa capa. Foi uma capa que não fui eu que fiz, né? Eu paguei pra fazer.
Então, eu estou muito satisfeita com ela. De todas as histórias, já teve outras capas antes, e de todas elas, acho que essa é a que mais representa realmente a história e é bem. E me fala, como é que foi compor os personagens? Acho que a Aurora, que é a protagonista, ela tem muito de mim. O protagonista masculino, eu queria uma coisa que deixasse as pessoas com raiva no começo. Então, teve uma construção de personagem muito grande nele, principalmente até as pessoas realmente verem quem ele é. Tem muita coisa aí que eu não posso falar, porque eu não quero dar spoiler também. Mas eu acho que, principalmente isso, a Aurora tem muito de mim. E ela é uma personagem doce, uma menina que vai atrás do que quer, que é muito obstinada e tem seus traumas, tem seus medos, mas não perde a coragem. Enquanto o nosso protagonista tá ali escondido. Ele esconde muito dele, esconde muito quem ele é. E eu acho que isso é muito legal. Eu gosto de como ele é construído durante a história, de como ele começa como alguém que você não conhece ele de verdade, você só vai conhecer ele depois do meio pro final. E quem que é o seu personagem favorito? Aquele que vai ter mais sorte, que você não vai ter coragem de pesar a mão. Acho que eu gosto dos dois. Eu não sei se eu consigo escolher. A Aurora, como eu disse, ela tem muito de mim, então eu tenho um carinho especial, apesar de eu ter feito coisas com ela aí durante a história que eu talvez tenha pesado um pouquinho para ela, coitada. Mas o protagonista masculino também, como eu disse, ele tem muito meu coração, porque eu gosto muito da trajetória dele. Também é muito inspirado em coisas que eu passei e nos e-mails. Tem muito de mim ali, das coisas que ele fala, principalmente em relação ao luto. E eu acho que talvez seja ele, vendo assim. Você já trocou o nome dos personagens principais? E se sim, quais eram os nomes anteriores deles? Não, eu nunca troquei. Eu gosto de ter em mente o nome, o rostinho, antes de escrever, porque me faz apegar mais aos personagens, ter definido isso desde o começo. Teve algum personagem que você criou só para um evento específico do livro? E se não tivesse esse evento, você não teria criado esse personagem? Acho que sim e não. A gente tem um triângulo amoroso ali, e o terceiro personagem não é um personagem que pra mim é relevante na história. Eu acho que se não fosse esse triângulo, ele nem estaria ali. Ele não estaria ali. Tá. É, Bom, você respondeu essa pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer só para deixar evidente. Qual que é a sua versão literária nesse caso? Qual seria o personagem que é a sua versão literária? É Aurora, né? é a Aurora. Tá. E qual que é o clímax da sua história, o ponto mais importante dela? Acho que é ali pelo capítulo 27, 28, que a Aurora tá começando a se render aos amores pelo protagonista e muita coisa acontece, que eu não vou falar também porque eu não quero dar spoiler. Mas uma coisa muito grande acontece na história, que abala tudo, os caminhos da Aurora, e ela tá começando a se apaixonar, e ela tem isso acontecendo, que é uma coisa muito grande, e eu acho que aí tem um reviravolta principal na história. Já sei o que é. Me fala de um detalhe que quase foi para o seu livro e depois de muito reler, você na verdade desistiu. E aí eu queria saber o porquê. Se teve essa situação no livro. Teve vários momentos que eu tive que segurar a mão para não escrever um hot.
porque eu queria que isso fosse só no último capítulo, porque todo o Hot tem um motivo, tem um porquê dele ser no último capítulo, e ele leva a descobertas no final, que eu deixo ali meio implícito do motivo, mas eu não podia fazer isso antes, porque senão eu ia perder toda a construção que eu tava querendo. Em alguns momentos deu vontade de apressar um pouco as coisas, mas aí eu tive que segurar a mão algumas vezes. Entendi. Você aprendeu alguma lição com com a sua história? E qual ela foi? Qual foi ela? Acho que principalmente em questão de determinação, eu gosto muito, como eu falei, da determinação da Aurora, de não desistir, de encarar os problemas dela de frente. E eu acho que isso ensinou muito pra mim também. Aprender um pouquinho com ela. Quais autores ou obras te inspiram? Tem muitos autores que eu gosto. Eu gosto muito do Brandon Sanderson, que ele escreve fantasia, apesar de eu não escrever fantasia. Eu cheguei a começar um livro de fantasia, mas não acabei não indo pra frente com ele, porque é difícil demais pra mim, pelo menos por enquanto. De romance, eu gosto de muitas autoras. Eu gosto da Sarah J. Maas, que é fantasia com romance. Gosto da Sophie Kinsella, que é uma pegada um pouco mais como a um e meio de distância. Então, assim, tem vários autores que eu me inspiro e me inspirei ao longo da jornada. Acho que a um e meio de distância tem muito de Sophie Kinsella, de outras autoras de esses romances um pouco mais clichê, mais comédia romântica. Entendi. Agora eu quero saber que tipo de escritor você é. O- São quatro opções. O que apenas escreve, o que se coloca na pele do personagem, seria a segunda opção, para conseguir escrever melhor as emoções e as ações. A terceira opção, que escreve e lê em voz alta para sentir se a história está boa, ou nenhum. E aí, nesse caso, você me explicaria, que tipo de escritor você é. Acho que eu sou o segundo, com certeza. Eu sempre me coloco ali na história, me envolvo muito com os personagens, eu choro junto com eles, eu rio junto com eles, eu tô sempre ali junto com eles, de uma forma ou de outra. Tá. E agora eu quero saber qual é o seu objetivo como escritora, além de fazer a gente surtar com o seu livro, né? Ou com parte do livro. Acho que o sonho de qualquer escritora é ser publicada, né? Ser publicada, ser conhecida, ter as pessoas lendo e gostando da obra. Acho que esse é o sonho de qualquer um. Tá. E aí, assim, eu quero agradecer pela entrevista. Esses momentos aí foram bem proveitosos. E eu queria saber se você tem alguma mensagem para dar para quem está assistindo e para a gente finalizar, eu queria que você ficasse à vontade. Eu queria primeiramente agradecer a você pela oportunidade, ao projeto. Eu estou aí há quase 2 anos no BT e tem sido muito especial para mim. Eu tenho muito carinho por esse projeto e para todo mundo que está assistindo, meu recado é principalmente de não desistir, de ir em frente, mesmo que não seja exatamente o que você quer. A minha primeira história, eu tenho muita vergonha dela, ela tá no meu perfil ainda só porque ela tem mais visualizações que qualquer outra. Porque não gosto da escrita, não gosto de como ela é, não gosto de como ela é trabalhada. Eu sei que tem muita gente que tem carinho por ela, mas não é uma história que eu gosto. E eu acho que é isso, você vai se aprimorando. Hoje eu escrevo muito melhor do que eu escrevia naquela época. Então, você tem que se dar uma chance de não desistir, de continuar e no final tudo dá certo. Certo. Bom, gente, leiam um e-mail a um e-mail de distância, porque é uma obra maravilhosa. Vocês não vão se arrepender, viu? E aí eu quero dizer que até a próxima, pessoal, até a próxima entrevista. E muito obrigada, Ingrid. Eu que agradeço.